Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Nós temos episódios todas as quintas-feiras, YouTube, Spotify e, claro, para você não perder nenhum assunto, segue a gente no @hemodiálogos. Então, vem! A doença renal crônica é uma doença silenciosa e, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico já com a doença avançada. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre grupos de risco, pessoas que estão com maior risco, maior vulnerabilidade de evoluir para a doença renal crônica e para a necessidade de substituição renal. Você está no Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. Nós vamos hoje falar de um tópico muito importante. Quais são os grupos de risco para a evolução da doença renal crônica? E para isso, nós vamos usar algumas perguntas que são comuns da nossa audiência. E eu espero que as suas perguntas também sejam respondidas ao longo desse episódio. Mas é claro, se não forem, você tem aqui um canal para falar conosco. Pode falar aqui embaixo ou também no @hemodiálogos. Mas afinal, por que dizemos que a doença renal é silenciosa? Excelente pergunta. A verdade é que nós não temos um sintoma específico para a doença renal crônica quando ela está numa situação pré-dialítica. Muitas das vezes a gente procura o médico por outros motivos e acaba descobrindo através de exames laboratoriais que existe um comprometimento da função do rim. E apenas quando existe uma síndrome, que é chamada de síndrome urêmica, ou seja, que tem sintomas de acúmulo de sujeira no sangue, ou seja, uremia franca, é que a gente tem realmente a apresentação clínica da doença renal crônica. Mas, em geral, ela passa desapercebida. Ela é uma complicação que acontece por conta de várias situações e que evolui para o acúmulo de sujeiras no sangue. Então, sim, ela pode ter uma apresentação silenciosa e ser descoberta por uma coincidência clínica. Mas é importante que a gente esteja um passo à frente da doença e, portanto, vá atrás dessas alterações no nosso dia a dia. E quem é que tem maior risco de desenvolver doença renal crônica? A doença renal crônica pode ser um evento secundário, ou seja, pessoas que têm outras doenças podem ter um risco aumentado de desenvolver doença renal crônica. Ou pode ser um evento primário. Nesses eventos primários, é importante salientar para as pessoas que tenham história familiar. Ou seja, que tem mais pessoas na família com história de doença dos rins. Com alguém que precisou fazer diálise ou litíase de repetição. Mas essas situações são as questões muito importantes da doença primária do rim. Enquanto as doenças secundárias fazem parte de um outro guarda-chuva. E por falar nessas doenças secundárias, hipertensão, diabetes, obesidade e outras doenças clínicas que se manifestam em todo o nosso corpo também podem ter repercussão na função dos rins. E elas estão diretamente relacionadas. Tanto que algumas doenças, como por exemplo a pressão alta e o diabetes, já têm nos seus fluxos de tratamento e acompanhamento a vigilância da função dos rins. Afinal, essas doenças agridem diretamente os nossos filtros naturais. E para você ter mais informações sobre o acompanhamento e manejo da pressão alta e do diabetes, você pode dar uma seguidinha no nosso feed que você vai encontrar a relação do diabetes com a doença renal e também a hipertensão com a doença renal. O histórico familiar é bastante importante e relevante, principalmente nesse universo atual em que falamos sobre doenças genéticas relacionadas à disfunção do rim. Então, algumas doenças que a gente não conseguia fazer diagnóstico há algum tempo atrás, hoje em dia já tem arsenal tanto diagnóstico quanto terapêutico. E é importante saber a história da nossa família, saber as gerações que vieram antes de nós tiveram alterações da função renal, isso comprometeu ao ponto de necessitar de diálise, houve um evento chamado proteinúria, alguém da nossa família teve eliminação urinária com excesso de proteína,
com sangue no xixi ou teve litíase de repetição? Isso são informações de suma importância durante uma anamnese para saber o prognóstico de um paciente para ter ou não doença dos rins. Quando você tem uma história familiar rica de eventos renais, é importante tratar este paciente, ainda que ele não tenha tido nenhum evento, como um paciente de alto risco para ter evolução de doença renal. Ou seja, mesmo que ele não tenha pressão alta, diabetes ou obesidade, esse é um paciente que é candidato a exames frequentes que estão relacionados à função do rim. E quais são esses exames? Fazer uma urina 1 ou o EAS, a depender de onde você esteja no Brasil, e também fazer o acompanhamento pressórico de diabetes e, claro, acompanhar a creatinina, que é um exame feito no sangue, que é bastante barato e está disponível em todo o sistema de saúde. O envelhecimento e a doença dos rins. Sim, quanto mais nós envelhecemos, isso tem efeito no que nós chamamos de taxa de filtração glomerular. Existem algumas fórmulas que levam em consideração a idade de quem está sendo avaliado. E é importante saber que a creatinina, num valor isolado, ela não é o melhor marcador. Ela é um marcador factível, porém, é importante que um profissional de saúde execute essas fórmulas para que a gente tenha uma certeza em relação à limpeza do sangue a partir deste exame. E a idade é um fator que vai influenciar os resultados finais dessas fórmulas. É claro que, com a idade, aumenta a incidência das outras doenças que também estão relacionadas à evolução de doença dos rins. Então, é muito frequente que haja uma alteração para cima da creatinina no paciente na terceira idade, o que representa uma diminuição da taxa de filtração, mas também isso deve ser levado em consideração com a associação desses outros fatores. Pressão alta, diabetes, obesidade, isso tudo é uma realidade que tem acontecido com a nossa sociedade. E o envelhecimento também é uma situação que está cada vez mais frequente. Portanto, é importante que haja avaliação da função renal com frequência, principalmente na pessoa que está idosa. Sim, agora nós vamos falar de doença cardiovascular, a principal causa de morte do paciente com doença renal crônica. E quando a gente fala de doença cardiovascular e o quanto que isso pode relacionar com a disfunção do rim, é importante salientar que existe uma chamada síndrome, que é a síndrome cardiorrenal, onde a disfunção cardíaca compromete diretamente a função dos rins. E por que isso acontece? O rim depende do fluxo de sangue contínuo para que haja, literalmente, a limpeza do sangue. Só que, quando você tem uma disfunção cardíaca, a quantidade de sangue que o coração ejeta, ou seja, que ele joga para frente, diminui em porcentagens, chegando cada vez menos sangue no sistema excretor, o que leva a uma diminuição progressiva da função. Além disso, existem associações, por exemplo, com os tipos de medicações que são feitas para o tratamento da insuficiência cardíaca. Outros eventos importantes, como, por exemplo, o infarto fulminante, a perda de função do coração de maneira agressiva, tudo isso pode comprometer em cascata a função do rim. E isso é um problema muito sério, porque são duas doenças que existem concomitantemente e que podem estar relacionadas com outras doenças, outras comorbidades, como, por exemplo, dislipidemia e a diabetes. Então, todas essas doenças podem coexistir. É muito importante que haja uma interação entre os dois médicos principais que vão conduzir quando há essa alteração nos exames. Então, quais são esses dois médicos principais? O nefrologista e o cardiologista. É importante que essas duas especialidades conversem para que nós tenhamos a melhor condução possível desse paciente. Sempre de suma importância que haja essa interação. E apesar dos
memes, que são muitos, que dizem que nefrologista e cardiologistas vivem brigando, a verdade é que no dia a dia, nos corredores do hospital, nós nos ajudamos muitíssimo. Doenças autoimunes e o acometimento renal. Existem algumas doenças que acontecem no nosso sistema imunológico. Isso mesmo, o nosso sistema de defesa. E algumas vezes, quando ele está descalibrado, pode acontecer que o nosso sistema de defesa gera repercussões na nossa própria saúde. Essas são chamadas as doenças autoimunes. Falar de doenças autoimunes é um guarda-chuva muitíssimo abrangente, que nós teremos a oportunidade de estudar de maneira separada cada uma dessas afecções. É importante saber que, quando o nosso sistema imunológico está descalibrado, o filtro, também conhecido como rim, sofre muito. Ele pode sofrer por excesso de proteína, por ação inflamatória direta, por alteração na formação de certas imunoglobulinas e cada uma dessas alterações pode levar a um processo inflamatório, fibrose e alteração da função do rim, comprometendo essa função e, inclusive, levando o paciente à necessidade de substituição. Essas situações são acompanhadas, seguidas por um médico específico, o reumatologista, que, em conjunto com o nefrologista, vai conduzir maneiras que vão fazer uma imunomodulação desse paciente para esse tratamento e, quando não há indicação da imunomodulação, haverá o acompanhamento e tratamento conservador para fazer nefroproteção. Para que a gente saiba um pouquinho mais sobre cada uma dessas doenças autoimunes, eu recomendo fortemente que você dê uma subidinha na nossa timeline e ache o episódio de nefropatia por IgA, porque lá nós temos uma introdução bastante eficaz sobre a relação do sistema imunológico e a função do rim. E claro, uma das pérolas mais importantes dessa interação é uma doença chamada lúpus, que nós teremos a oportunidade de discutir num episódio dentro em breve. Eu quero deixar muito claro que essa doença é uma doença grave que pode mimetizar os sintomas de muitas outras doenças e que está diretamente relacionada com a piora da função dos rins. Ela é muito mais frequente em mulheres e, em geral, é uma doença que a gente ouve falar muito nos salões de hemodiálise. Ah, perdeu o rim por quê? Por conta do lúpus. E é muito importante que a gente estude cada vez mais essas doenças relacionadas ao sistema imunológico, porque nós abrimos literalmente uma caixa de opções, uma caixa de ferramentas quando nós falamos sobre tratamento imunobiológico. É a possibilidade de reverter ou de pelo menos postergar a evolução da doença renal imunomediada através de medicações que agem no sistema imunológico. Então, sim, há esperança e é importante que a gente entenda bastante sobre essas doenças para que a gente previna a evolução da doença renal crônica. Anti-inflamatório e outras medicações nefrotóxicas. É muito bom que essa pergunta esteja aqui na nossa sequência, porque para todos os que me conhecem no dia a dia sabem o tanto que eu repito a relação de tudo que entra pela nossa boca e o que elas podem repercutir na função do rim. Então, existem medicações que podem ter um efeito deletério em relação ao rim. E uma das medicações mais conhecidas e estudadas que podem se relacionar com a piora da função do rim são os anti-inflamatórios. É muito comum que as pessoas se automediquem. Sentiu uma dor, toma um remédio X. Sentiu outra dor, toma um remédio Y. Mas, na verdade, é que o hábito de se automedicar nunca foi um hábito saudável. Pode comprometer a nossa saúde em várias esferas. Mas quando nós falamos especificamente da dor, o uso indiscriminado de anti-inflamatório, principalmente sob alta medicação, esse é um fator de risco muito importante para a evolução da insuficiência renal crônica. Então, para você que em algum momento já ouviu alguém falar talvez a sua função renal não esteja assim 100%. Ou até mesmo para você que até o presente momento não apresentou nenhum fator de risco, é importante que toda vez que você tiver algum evento álgico, você converse com um profissional de saúde. Não se automedique, porque o uso desse tipo de medicações
os anti-inflamatórios, pode determinar uma evolução muito negativa, inclusive levando ao comprometimento grave da função renal. Portanto, sentiu dor? Procura um profissional de saúde, não se automedique. E quem deve fazer exames para avaliar a função dos rins? Ok. Fazer exames para avaliar a função dos rins é de suma importância para pessoas que tenham fatores de risco na sua história pregressa, ou seja, hipertensos, diabéticos e obesos. Esses são o principal grupo que precisa. Tá, mas além deles, tem mais alguém? Sim, as pessoas que têm histórico familiar de doença dos rins, pedra e outras coisas mais, devem sim fazer exames periódicos. Ou seja, se tem sangue no xixi, proteína no xixi, se são pessoas que já tiveram episódios de infecção urinária de repetição, principalmente se essas infecções foram as infecções altas, também conhecidas como pielonefrite. Todas essas pessoas têm fatores de riscos evidentes que estão relacionados à piora da função dos rins e, portanto, deve fazer exames com frequência, pelo menos uma vez por ano, que é o que recomenda o fluxo das doenças de base. Mas é claro que se houver um evento no intervalo, mesmo que seja menor do que um ano, é importante que se faça a investigação. Ou seja, teve sangue no xixi no intervalo menor que um ano do último exame, tem que investigar. Não pode simplesmente deixar para lá porque eu fiz um exame há menos de um ano. Porque pode estar acontecendo uma coisa urgente que precisa da nossa intervenção para que tenha um outro caminho de doença. Tá certo? Estamos combinados? Em toda essa investigação, o grupo que mais está relacionado é justamente o grupo que é atendido pela assistência primária em saúde. Então, o médico do posto, que em algumas situações já foi dito isso de maneira não tão querida, eu vou dizer, eles são muito queridos por mim. Eu acho que eles são o principal componente dos profissionais de saúde no manejo, no segmento de pessoas que têm doenças relacionadas à disfunção do rim. É importante que nós sensibilizemos essa equipe, a equipe que dá o primeiro atendimento para o paciente que tem sinais e sintomas de risco relacionados à função renal. Então, sim, a saúde primária é a estrela, é literalmente a cereja desse bolo, porque é a partir deles que nós fazemos diagnóstico precoce de disfunção renal. E o que deve ser feito para prevenir a doença renal? Como a gente falou desde o começo do episódio, a doença renal é bem silenciosa. Ela acontece a despeito de qualquer sintoma. E, para prevenir a perda de função, é importante que nós estejamos um passo à frente da doença. Ou seja, fazer exames com frequência e saber logo antes que existe uma alteração da função. Nós ainda não temos um marcador perfeito, nós temos um marcador possível. E esse marcador possível é a creatinina e a urina 1. Esse marcador, ele já dá pra gente uma amostra de que existe alguma lesão na estrutura do rim. Porém, é o marcador mais precoce possível para esse manejo e diagnóstico e tratamento. Então, o mais importante é fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e adquirir as estratégias que nós chamamos de estratégias de nefroproteção, ou seja, dieta com pouco sal, quantidade de líquido adequada e a avaliação frequente tanto de exames laboratoriais quanto de mudança de estilo de vida. Isso é o que muda o jogo. Eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco em mais um episódio de Hemodiálogos. Espero que você tenha aprendido muitíssimo. Foi um prazer fazer esse episódio e responder todas as perguntas de vocês. Eu queria comunicar uma coisa. Vamos dar uma ligeira pausa. Algumas semaninhas, porque afinal de contas, a gente também precisa descansar um pouco, né? Mas, no segundo semestre, nós estamos de volta. Todas as quintas-feiras, trazendo mais novidade e mais ciência relacionada à saúde dos rins. Então, eu te espero lá, viu? Tchau! Esse programa é produzido e dirigido por Mariana Orlandi. É roteirizado por mim, Jéssica Marcelo e Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim,
Jéssica Marcelo. Tchau!